Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Inédita Pamonha. Não tem erro. Quinta-feira, Inédita Pamonha. Um oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Dia de reflexão sobre a vida, sobre as coisas da vida, sobre as coisas da vida humana, de preferência. E hoje a palavra será dada a uma grande, mas imensa pensadora chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, pensadora do século XX. Hannah Arendt, que nasceu na Alemanha, que acabou a vida lecionando nos Estados Unidos, que fugiu do nazismo e que produziu muita coisa bonita. E eu queria falar sobre as coisas bonitas que ela disse. Talvez ela possa nos ajudar. Eu não vou dar muita bola para biografia, tampouco para bibliografia. Eu vou direto às ideias e aos conceitos. Essa é a nossa maneira de fazer, esse é o nosso compromisso. E aí, Hannah Arendt dirá que, no final das contas, é preciso separar o que ela chama de vida ativa de um outro tipo de vida que ela chama de contemplativa. Eu acho até que aquilo que passou pela sua cabeça corresponde mais ou menos ao que ela queria dizer mesmo, né? Você morgando, olhando para o além, divagando, coçando, com maior ou menor riqueza de repertório, é contemplação. Agora, se tiver ali na labuta, transformando o mundo, agindo, interagindo, aí é vida ativa. Ela vai nos propor que a vida ativa, ela é dividida em 3 tipos. Não perca a conta, são só 3. É o que vai nos interessar por hoje: o trabalho, a obra e a ação. Então vem comigo: trabalho, a obra e a ação. É interessante porque essas 3 palavras fazem parte do nosso cotidiano, né? A gente fala de trabalho o tempo inteiro, trabalhando ou não, né? De emprego, de desemprego, etc. A gente fala de obra direto e a gente também fala de ação. Obra, nossa obra de arte, tem obra na construção civil, tem canteiro de obra, tem assistente de obra, tem obra-prima. E a ação, bom, aí é mais genérico, né? Você tem que agir, né? Dizem alguns, né? Você tem que fazer alguma coisa, né? Passa o dia inteiro sem fazer nada, né? Então a palavra ação parece ter essa dimensão super abrangente, né? Que pode se relacionar facilmente com qualquer coisa. Então, bom, esse nosso entendimento tão primitivo, tão apequenado pelo senso comum, ele vai ganhar demais da conta com os ensinamentos de Hannah Arendt. Então, se você vier comigo, me dá a sua mão. E aí, nós vamos ver como é que ela define, né, essas 3 formas de vida ativa, né? Trabalho, obra e ação. Você vem comigo? Não cai fora, não. Não desliga, não. Não desliga, não, né? Afinal de contas, é bem legal saber das coisas, sobretudo de um jeito assim, mastigado. Então, vem comigo. O trabalho é sempre ligado a uma necessidade da vida biológica. Não esquece mais, o trabalho é sempre ligado a uma necessidade da vida biológica. É toda atividade que é, eu diria, vinculada a uma necessidade da vida biológica. E por isso, graças ao trabalho, nós produzimos bens de consumo indispensáveis para o entretenimento biológico da vida. Em outras palavras, para continuar vivos, né? Afinal das contas, é um pouco disso que estamos falando, né? A gente trabalha para produzir coisas que nos permitem continuar vivos, né? No final das contas, isso significa também trabalhar para produzir coisas que nos permitam a renovação, né, da nossa força de trabalho, propriamente. Também, né? Porque para continuar trabalhando, é preciso ter o que comer. Também, enfim, comer não é tudo, mas vamos combinar que simboliza bem.
Então, quer dizer, tudo bem que para comer eu preciso trabalhar, mas para trabalhar eu preciso comer. Então, é normal que haja trabalho para resolver problemas biológicos, né? E é interessante porque, no final das contas, isso aqui tem a ver com um termo muito atual, que é o termo de sustentabilidade, né? Em outras palavras, o trabalho permite produzir bens cujo consumo é indispensável para continuar trabalhando. Portanto, o trabalho, ele ou é sustentável ou ele não existe, né? E o trabalho, ele não trabalha só com a sustentabilidade dele próprio, mas ele se refere à sustentabilidade da vida, propriamente. Então, nesse sentido, há trabalho para que humanos possam continuar vivos por um certo tempo. Naturalmente que as necessidades biológicas, elas são entretidas e satisfeitas dentro dos limites da nossa finitude. Isso é óbvio, é evidente. Como é óbvio também que as necessidades biológicas, elas variam um pouco dependendo das condições de vida, dependendo, enfim, da idade e quem sabe até de outras variáveis. Mas, de qualquer maneira, a ideia é essa. Trabalha-se para produzir bens que são indispensáveis para a própria sobrevivência e para, eu diria, a continuidade da existência, ok? Então acho que está bem claro isso aí, né? Então, podemos dizer que o trabalho, subindo um pouquinho o degrau, sofisticando um pouquinho, né? O trabalho, ele se materializa, né? Ele se objetiva, né? Numa repetição indefinida, né? Poderíamos dizer uma repetição perpétua enquanto vida houver, não é? Da produção e do consumo. Em outras palavras, o trabalho não tem muito o que ser inventivo, criativo. Ele é, de certo modo, a vida ativa gerando condições para que ela perpetue, siga existindo. E isso, claro, diz respeito ao mínimo minimorum, ao mais básico do básico da existência, razão pela qual trata-se mesmo de uma repetição. E por quê? Porque, no final das contas, todos nós temos, assim, por que não dizer, ciclos, né? Ciclos fisiológicos, ciclos naturais, que precisam ser supridos, né? Para que possam seguir adiante. Então, a gente pensa no trabalho ali no fogo a lenha de uma roça, né? Casa de campo, né? Casa de campo que eu digo, não casa de campo de gente que vai de final de semana, digo casa de campo de gente que vive uma vida rural, uma chácara, um sítio. E é muito interessante porque, se você observar bem, o pessoal faz o café da manhã, termina o café da manhã, já tem alguém começando a cortar as coisas para cozinhar, né? Panela de arroz, cozinhar o feijão, dar o feijão. Aí o pessoal come o feijão, assim que se termina de lavar os pratos do almoço, já se começa a preparar um outro café, sabe, um bolinho. Terminando isso, já se começa a pensar no jantar, e depois do jantar. O símbolo disso é que o fogo do fogão a lenha, num esquema desse, não apaga, né? Então, o trabalho que busca satisfazer as necessidades mais fundamentais do homem é um trabalho ininterrupto, certo? Justamente que ele se repete, ele é cíclico, né? E a gente poderia dizer que o produto desse trabalho, ele é fugitivo, ele é escapadiço, ele é... No caso aqui, ele morre no bucho, mas ele é, né? No final das contas, ele é destinado a desaparecer rapidamente, né? No final das contas, não é muito relevante você diferenciar a especificidade, né, de cada uma das tarefas, quem fez o quê. Também não é muito relevante qualquer tipo de grande inovação, porque nós estamos lidando, eu repito, com manter as pessoas de pé. E nós estamos lidando com manter pessoas que trabalham de pé. Nós estamos lidando com a produção de bens que permitam manter pessoas que trabalham com os braços de pé. E, portanto, claro, nós estamos pensando em alguma coisa que precisa ter, digamos, o básico do necessário para que isso aconteça. Então, eventualmente, uma redução de balsâmico no maracujá não é
completamente vinculado à satisfação dessas necessidades biológicas, muito embora seja delicioso de ser degustado. Ok? Então, essa atividade do trabalho, a gente poderia dizer que o homem ou a mulher que estão à frente, produzindo esses produtos de consumo necessários à satisfação da vida biológica, eles não passam assim daquilo que Hannah Arendt chamou de animal laborans, né? Porque como a gente se alimenta de segunda a domingo, como a gente se alimenta de manhã até de noite, não tem como parar, né? O trabalhador que produz o mínimo necessário para sobreviver não pode parar. Por isso a ideia de animal laborans é uma ideia muito explícita, né? Muito taxativa, muito clara, tá certo? Pouco importa o grau de aperfeiçoamento técnico ali empregado, o fato é que a finalidade dessa produção em grande medida, a mesma em todas as outras espécies animais que também, sem o mínimo minimorum, não sobrevivem. Então, é um jeito humano, claro, de garantir sobrevivência, que tem a sua especificidade, mas que não encontra um traço distintivo essencial em relação ao que acontece em outras espécies animais. Por isso, animal laborans. Curtiu essa definição de trabalho? Então, sei lá, eu tô gravando aqui esse podcast, né? Eu tô gravando esse podcast. Você sabe que ele é patrocinado pela Eastman Chemical do Brasil, pelo BNP Paribas Asset Management. Você sabe que com isso a gente consegue pagar o rapaz da edição, que trabalha muito bem, por sinal. A gente consegue pagar quem cuida do conteúdo, né? A gente consegue pagar quem cuida das plataformas. Então, viva isso, né? Aí você fala, bom, e você? Não, no meu caso, quer dizer, a maneira que eu tenho de ganhar a vida, vocês devem imaginar, não é com o podcast, muito embora muita gente me pergunte isso, né? Quer dizer, é claro que o podcast, ele me dá eu não vou dizer uma visibilidade só áudio, mas me dá uma audiobilidade, né? Que me permite uma existência tal e uma consolidação de uma marca tal que me permite ganhar dinheiro em outras atividades que são mais, eu diria, rentáveis e vendáveis, né? Para um mundo onde o capital circula. Então, acho que você entendeu. A pergunta é, o que eu estou fazendo aqui é trabalho? Né? Segundo Hannah Arendt, não, né? Não é trabalho. E se você, vendendo esse podcast, né? Vamos imaginar que apareça aí um patrocinador que meta uma grana no podcast. Não precisa ser como os famosos, mas uma grana legal, que me permita viver com simplicidade, mas viver só dele. Vamos imaginar essa situação. A distância é imensa disso acontecer. Vamos imaginar essa situação. A pergunta é, você vive do seu trabalho, que é fazer o podcast. Então, é um trabalho? Veja que eu até usei o termo, né? A resposta é não é trabalho. E não é trabalho por quê? Porque esse podcast não é produzido para saciar necessidades biológicas imediatas. Em outras palavras, você não vai morrer se perder um inédita pamonha em algum momento. Não vai morrer. Então, isso aqui não é trabalho. O que eu estou fazendo não é trabalho. E se eu vivesse disso, não seria trabalho, certo? Por quê? Porque trabalho é produção do que é indispensável para a vida biológica, segundo Hannah Arendt. Puxa vida, você olha e diz, caramba, né? Então vamos pegar os outros dois, a obra e a ação, porque, né? Tô angustiado aqui. Então vamos lá. A obra, ela é uma atividade, né? Ela é uma atividade que se caracteriza por produzir num cenário de permanência que se estende para além do seu autor, né? Olha só como a coisa mudou de figura, né? A obra visa uma permanência que se estende para além da vida do seu autor. Então você deve imaginar que, nesse caso, nós não estamos mais fazendo arroz, feijão e bife, né? Nós não estamos fazendo café para começar a fazer o almoço. Nós estamos fazendo outro tipo de coisa.
né, com outro tipo de pretensão, certo? Então, a gente poderia dizer que como a obra não é trabalho, a obra não visa a produção do que é indispensável para continuar vivo. E a obra tem uma pretensão que supera a vida do seu autor. Supera a vida do seu autor. Bom, naturalmente que com essa condição a gente já poderia se perguntar, e o podcast aqui? Olha, se for uma questão de pretensão, eu realmente não sei, eu fico devendo. Mas se for uma questão de prognóstico, eu acho que não é impossível. Vamos imaginar que eu morra hoje à noite. Não é impossível que os 130 e tantos episódios do Inédita Pamonha sejam ouvidos, discutidos, apresentados em salas de aula por algum tempo para além do meu passamento, tá certo? Então, eu imagino que sim, o Inédita Pamonha pode inicialmente pleitear ser um bom exemplo de obra. Esta obra, diferentemente do trabalho, ela participa, né, na produção, digamos assim, na realização, na edificação de um mundo humano distinto do mundo natural. Um mundo, eu diria, de objetos criados, né, para que outras atividades possam ser engendradas de um modo decidido, de um modo escolhido, de um modo deliberado e não resultando estritamente da necessidade de sobrevivência. Então veja que aqui fica muito claro, né, que se de um lado a obra pretende ir além do seu autor, a obra também ela trabalha, né, ela tem como matéria-prima, essa atividade ela se materializa, né, em coisas que, de uma maneira ou de outra, foram escolhidas, foram deliberadas, foram decididas, foram pensadas. E por quê? Para que nós possamos, eu diria, trabalhar para além da simples sobrevivência. Então, de novo, os temas do Inédita Pamonha, eles são temas que são escolhidos, deliberados, pensados. O Inédita Pamonha poderá permitir, por conta da reflexão que enseja, poderá permitir outras atividades ainda. Atividades essas que não têm a ver com estritamente permanecer vivo. Então, o Inédita Pamonha, digamos, é o resultado de uma produção, né? É um produto, né, que pode permitir a quem o consome outras atividades entendidas por engrandecedoras e, naturalmente, em função do seu discernimento, da sua inteligência, dos seus valores, da sua escolha e assim por diante. O próprio consumo já resulta disso, né? O próprio consumo já resulta disso. Quer dizer, o fato de você estar aqui me ouvindo já implica, não é, o quê? Uma decisão, uma escolha, uma decisão escorada num valor, né? Aqui não há distribuição de bombom, aqui não há distribuição de preservativo, aqui não há, né, venda de imóvel, aqui não há venda de veículo, aqui não há liquidação de eletrodomésticos, aqui não há nada. Aqui há ideias. Portanto, quem ouve um podcast como esse considera a apreciação de ideias algo valioso, algo que tem valor, certo? A obra também não é mais um fluxo, café da manhã, almoço, janta, ceia, cafezinho, com o fogo ligado, o fogão a lenha ligado o tempo inteiro, né? Não é assim, embora, olha que no caso dos podcasts, né, poderia até se pensar em alguma coisa próxima, mas não cabe a menor dúvida de que um podcast semanal que apresenta ideias, ele tem em cada episódio um começo, um meio e um fim. Portanto, são atividades e produtos claramente discriminados, separados, aonde enxergamos com clareza um começo e um fim. Identificamos, portanto, uma identidade com contornos muito claros nesse produto. Tanto é assim que a audiência de episódio para episódio, por conta das indicações, por conta, etc e tal, varia demais da conta, né? Varia demais da conta, ok? Então, a gente poderia dizer que a obra
é o resultado da atividade daquilo que Hannah Arendt chama de homo faber, né? Ou seja, de um artesão senhor da sua atividade, controlador da sua atividade. Há, portanto, no trabalho uma impessoalidade que na obra não pode haver. Em outras palavras, Inédita Pamonha é o podcast do professor Clovis, né? Portanto, quase tão importante quanto dizer o nome do podcast é dizer o nome de quem o anima. Coisa que no trabalho a relação é muito mais tênue. Por quê? Porque entre quem lava a louça e quem transforma o pedaço de carne em bife com um martelo de madeira, as tarefas vão sendo realizadas de maneira bem mais impessoal. A obra por excelência, é claro, é a obra de arte. A obra de arte, ela é a obra mais descolada, a mais personalizada, a mais durável, a que mais tem chance de sobreviver ao seu autor e que pode sobreviver até mesmo ao grupo social a que pertencia esse autor. Ok? Entenderam a diferença entre trabalho e obra? Show de bola? Você pode observar que a diferença entre trabalho e obra, ela não é baseada, digamos, no estatuto, né, do produtor, se ele é autônomo, se ele é assalariado, se ele é independente, se ele é voluntário, se ele é... Não. A distinção entre trabalho e obra, ela é marcada pelos atributos do produto, né? Pelos atributos do objeto produzido, ok? Então, essa distinção, ela se aplica, né, a todas as sociedades e não só exclusivamente a sociedade nossa aqui pós-moderna, pós-capitalista, né? Portanto, eis aí um tipo de conceito, né, que nós podemos aplicar em vários momentos da história, ok? Agora, a sociedade capitalista, ela tem uma característica, sim, que a discrimina em relação às demais. E qual é essa característica? É que ela falseou o equilíbrio, ela destruiu o equilíbrio que havia, né, entre esses dois tipos de atividade tão importantes para a vida humana. E por que ela descobriu? Você pode observar que a distinção entre trabalho e obra, não sendo forjada no estatuto do produtor, mas nas características do que é produzido, ela nos permite tirar as seguintes conclusões no caso da sociedade capitalista. A produção industrial própria do capitalismo tende a suprimir tanto as obras quanto os seus artesãos. Em outras palavras, ela altera o estatuto da obra. Ela muda o entendimento da obra. Por conta do quê? Em primeiro lugar, por conta de uma aceleração prodigiosa de ritmos. E aí, então, o que há é um nível de consumo ensandecido, convertendo a usura do valor desses produtos numa necessidade de reposição imediata. Quer dizer, podemos dizer o seguinte: aquilo que acontecia no trabalho, do fogo ficar ligado 24 horas e você sair num fluxo indistinto de atividades que atravessa o dia todo, talvez até a noite, né? Isso acaba cooptando a atividade da obra. Aquele que era um artesão que produzia um sapato na sua individualidade, deixando a sua marca, deixando o seu estilo, deixando a sua subjetividade ali, vai ser convidado a ligar o forno 24 horas por dia. Por quê? Porque é preciso ir soltando sapatos o tempo todo. Isso leva a uma necessidade de criação incessante de novos produtos, novos modelos. E aí, claro, para torná-los apetecíveis, consumíveis com gosto, se não com vula e delírio, é preciso torná-los da moda. E, portanto, mesmo os produtos ainda não consumidos acabam tendo que ser substituídos por outros novos, por uma lógica de inovação, renovação e aceleração do consumo garantidora da circulação do capital.
que faz com que cada vez mais o artista artesão se pareça com a moça do bife. Naturalmente que tudo isso leva a uma padronização da produção. Uma padronização da produção e, portanto, um incremento quantitativo da produção de objetos idênticos. E por isso, evidentemente, tudo isso acaba convertendo o artista, autor da obra, em alguém que trabalha num modelo de fluxo contínuo aos moldes do trabalho. Então veja que interessante. Todas as teorias, que asseguram que o ser humano se realiza no trabalho, seja porque pelo trabalho pode transformar a natureza, submetê-la ao seu jugo, seja pela estima pública que o trabalho suscita, seja pela manifestação e pela excelência dos seus talentos, das suas habilidades específicas. Todas essas teorias, no final das contas, acabam confundindo trabalho e obra nos dizeres de Hannah Arendt. E por quê? Ora, porque tudo isso que dignifica, tudo isso que eleva a autoestima, tudo isso que revela talentos, tudo isso que imprime marca, tudo isso que é amplamente subjetivo é próprio da obra e não do trabalho. Então a gente poderia dizer que nos dias de hoje a obra, ela praticamente desapareceu, inclusive as de arte que passaram a ser produzidas em sequência, inclusive a música que entrou em padrões comerciais de produção e de consumo. Talvez ainda haja obra no mercado de luxo, exclusivamente, na alta costura, na produção artística mais refinada, como a musical, que não entra no circuito comercial. Talvez o cinema cult, talvez a produção moveleira artesanal não comercial. E ainda assim, nós podemos admitir que o eventual sucesso das obras numa sociedade como a nossa é o passo decisivo para converter aquele que a realiza em um trabalhador. Então, eu acho que você entendeu bastante. Eu falei muita coisa, eu falei devagar, eu fui claro, tentei ser didático, consegui mais ou menos em alguns momentos. Se você quiser ouvir, acho que vale super a pena. Mas você deve estar perguntando, não era trabalho, obra e ação? Então, mas é que para não alongar demais esse podcast, a gente fica com trabalho e obra, eu prometo voltar com a ação oportunamente para a gente fechar os 3 tipos da vida ativa em Hannah Arendt. Muitíssimo obrigado pelo carinho e pela atenção. Agradecimentos aos patrocinadores Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. E a gente volta quando? A gente volta quinta que vem. Sem erro, quinta que vem. Havendo vida, quinta que vem. Um abraço. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.